paz do Senhor, irmãos. Por favor, tomem vossos assentos, por gentileza. Glória a Deus. Nós damos graças a Deus, irmãos, porque é um privilégio que não tem números, né, irmão, para agradecer a Deus um momento como esse. Quando nós olhamos a nossa retaguarda, a nossa direita, vemos irmãos muito mais capacitados, com muito mais profundidade na palavra de Deus do que a gente. Mas quando nós fomos convidados para este momento, para trazermos uma palavra, os irmãos já disse, acho que de ouvir isso do irmão José Cláudio, eu não sou pregador, nós gostamos de meditar junto com a igreja na palavra de Deus. E nós tínhamos preparado, irmãos, uma palavra durante toda a semana, quando o nosso pastor Edinelo nos convocou a este compromisso. E nós pedimos, Senhor, confirma esta palavra. E quando foi agora, até a hora do almoço, minhas filhas preparando o almoço lá em casa, para minha esposa, o Senhor mudou o meu coração e me colocou uma outra palavra no coração para esta noite. E nós pegamos, eu creio que os irmãos sabem que hoje, para nós chegarmos até aqui, foi o dia que mais demorou muito trânsito. Falei, Jesus, nós vamos chegar atrasados. Chegamos agora a mais de meia hora de atraso. E falei, Senhor, eu preciso que tu me fale de uma maneira ou de outra, se é esta a palavra que tu queres que nós repartimos com o teu povo nesta noite. Aleluia. E esse hino do coral nos deu a resposta, glórias ao nome do Senhor. Então tenho toda a liberdade, porque eu creio que eu estou na casa de Deus, na casa do Pai, e este povo está na casa de Deus, e é o povo do Pai todo-poderoso e glorioso. Louvado seja o nome de Jesus. Por favor, irmão, abra vossas Bíblias. Ontem nós tivemos uma palavra aqui, glória a Deus, e quando nós estávamos no almoço, aquela palavra rotou no meu coração sobre, quando o nosso pastor trouxe a mensagem da palavra de Deus referente à Santa Ceia, falando sobre a reconciliação. E isso começou a trabalhar e mudar, né, irmãos? E nós pegamos essa passagem bíblica aqui para nós meditarmos, que está em Marcos, no capítulo de número 8, do versículo 34 ao versículo 38. Eu creio que nem todos, né, irmãos, estavam assim, pensando que seria uma palavra dentro desse padrão, como se fosse uma continuação da reunião de ontem. Né, irmãos, nós tínhamos até preparado uma palavra para falar sobre milagres, sobre maravilhas, mas na hora do almoço não mudou tudo. E não é eu, né, irmãos, é a vontade do Senhor que sempre tem que prevalecer na nossa vida. Marcos 8, 34, 38. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, ou em outras traduções, se alguém quer me seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e perversa, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, com os seus santos anjos. Glória a Deus. Olha, irmãos, eu tenho plena convicção, que os irmãos também têm essa convicção, que aceitar Jesus como Senhor Salvador requer não somente crer na veracidade do Evangelho, mas também, sim, um compromisso, ou assumir um compromisso de segui-lo com renúncia do interesse próprio. Cada dia é preciso considerar a resolução de negar-se a si mesmo ou viver para os seus próprios desejos egoístas. Essa escolha determinará nosso destino final. Jesus considera, irmãos, o mundo, um sistema e a sociedade em que vivemos de uma geração adúltera e pecadora. Irmãos, se nós estamos preparados para ouvir essa palavra, todos nós precisamos, se queremos seguir Jesus Cristo, se estamos preparados para ouvir essa palavra, nós precisamos, irmão, aceitar a rejeição desta má geração para agradar a Deus e aos seus padrões de justiça. Glória a Deus. Será que se rejeitados por Ele, nós temos que ter essa convicção? Por que, irmãos, é que eu estou dizendo isso? Porque o próprio Jesus Cristo, que muitos que acham que estão o seguindo, naquele dia vai ouvir: não vos conheço, nunca vos conheci,
apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, não há como ser agradável a Deus em nossa vida sem que estejamos dispostos a esvaziar do nosso eu e do nosso ego. A jornada de Jesus Cristo até o Calvário, irmãos, ao nosso favor, teve um grande preço. Ele precisou se esvaziar dele mesmo, aleluia, ser obediente. E os irmãos vão ver quando Jesus Cristo vai lá no Getsemane, no jardim do Getsemane, por 3 vezes ele faz a mesma oração. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Quer dizer, Jesus Cristo, na forma humana, para agradar a Deus, ele foi obediente e obediente até morte de cruz. Que quando ele ora, na última oração, ele diz: Pai, todavia, Pai, não seja feito a minha vontade, mas assim a tua vontade. Aleluia. Glória a Deus. E os irmãos creem, irmãos, que para ele chegar até nós, o preço foi o árduo ao ponto de morrer de cruz. E ele aqui, nessa passagem bíblica, ele me orienta e nos orienta. Se nós queremos seguir a Cristo, aleluia, negue-se a mim mesmo, pegue a sua cruz cada dia, viu, José Cláudio, e siga Jesus. Irmãos, e a palavra de Deus nos diz, o tempo é resumido, nós vamos tentar chegar ao final dessa meditação. A cruz, irmãos, ela significa símbolo de sofrimento. A cruz, ela significa símbolo de vergonha. A cruz, ela simboliza zombaria e insulto daqueles que não temem a Deus. A cruz é símbolo de ser desprezado e rejeitado por todo esse sistema que o mundo hoje oferece, e até leis que hoje são totalmente contra Deus. Nós seremos taxados por antiquado e seremos rejeitados pela sociedade. Se eu quero seguir a Cristo, eu tenho que tomar a cruz. E se eu tomar a cruz, eu tenho que passar por esses processos. Cruz também é símbolo de renúncia, principalmente pessoal. Glória a Deus. Glória a Deus. Voltamos novamente lá em Mateus 16, 24, que Jesus Cristo diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ainda em Mateus 19, 21, 22, Jesus Cristo disse, Jesus respondeu, disse: se você quer ser perfeito, vá venda seus bens e dê os dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. E a Bíblia diz que aquele jovem não aceitou essa colocação, mas vamos falar dele um pouquinho mais para frente. A cruz também, irmãos, é símbolo de ser perseguido. Glória a Deus. Glória a Deus. O próprio Jesus Cristo disse: olha, portanto que eu vos enviei os profetas e os escribas, e a eles matareis, e a eles crucificareis, e a eles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. E em Mateus 5 ele diz assim para nós: bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça. Por que, Jesus? Porque deles é o reino dos céus, porque dele é o reino do céu. Louvado seja o nome de Jesus. Olha, irmãos, aqueles que nós que querem seguir a Jesus Cristo, precisamos conservar no nosso dia a dia, a cada hora, a cada momento, padrões divinos, padrões de justiça, padrões de pureza, padrões de verdade. Precisamos rejeitar tudo que nos é oferecido. E nós começamos a meditar nisso, a meditar e a pensar. E a Bíblia também, ela exige que tudo isso, para nós recebermos o reino de Deus, adentrar no reino de Deus, precisamos ser fiel, mas ser fiel até ao fim da nossa jornada. Está difícil não, glória a Deus, né, irmãos? Nós vamos em frente, em nome de Jesus. Nós vamos dar glória a Deus nessa noite, porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz, irmãos, para nós sermos fiéis,
Por que, irmão Zé Cláudio, você está voltando a dizer isso, que nós precisamos ser fiéis, que nós precisamos renegar a nós mesmos, nós precisamos sacrificar o nosso eu? Porque a Bíblia, irmão, ela exige daquele que já foi eleito. Irmãos, nós não vamos ser eleitos. A Bíblia diz que nós que cremos e aceitamos, reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, já fomos eleitos. Glória a Deus. Só não tomamos posse, mas vai chegar o dia. Mas nós já fomos eleitos. E estes eleitos, para tomar posse da promessa que a palavra de Deus nos garante, ele diz assim lá: precisamos ser fiéis, permanecer fiéis, continuar fiéis. Em Hebreus, no capítulo 10, versículo 19 a 23, diz assim: portanto, meus irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, por meio do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo o coração aspergido para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, eu lendo essa mensagem, meditando essa mensagem, aí eu comecei a perguntar: será que vale a pena? Você também pode estar perguntando aí, talvez, não sei se tem algum convidado que nunca ouviu uma palavra nesse sentido, da palavra de Deus nesse sentido, ou nunca ouviu, pode estar perguntando: não, tudo isso que o irmão diz, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, permanecer fiel, ser fiel, glória a Deus. Mas esse preço a pagar, levar a cruz de Cristo, suportar afrontas, suportar desprezo, será que vale a pena? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. E é interessante, irmãos, que um dos principais, todos os apóstolos eram importantes, mas tinha uns que tinham alguns destaques especiais, e entre eles Pedro. Quando Jesus Cristo disse para aquele jovem que faltava apenas uma coisa para ele herdar o reino de Deus, né? Então ficou uma coisa meio no ar: Senhor, o que é que ele tinha que rejeitar para que ele pudesse herdar o reino de Deus? Pois esse jovem chegou até Jesus dizendo: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus Cristo disse: olha, você guarda, você conhece, você obedece os mandamentos? Sim, Senhor, isso eu faço desde quando eu era criança. Mas só te falta uma coisa. E o que é, Jesus? Eu creio que ele ficou até alegre. Então, está fácil. Então, é moleza. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz: olha, você é rico, você tem muito bens. Vá, vende o que você tem, distribui para os pobres, e depois vem e me segue. Quer dizer, nega os seus prazeres, nega os que te satisfazem o teu ego, nega o seu eu, e vem e me segue. A Bíblia diz que ele virou as costas e saiu triste. E Jesus Cristo falou uma palavra: olha, como é difícil os ricos herdarem o reino de Deus. Não que ser rico é pecado, mas era nessa condição daquele jovem. E esse discípulo virou e falou: Jesus, mais ou menos ele queria dizer isso: Jesus, nós deixamos tudo, abandonamos família, abandonamos a casa e te seguimos. Que vantagem nós vamos ter nisso? Será que vai valer a pena, Jesus? O que nós vamos ganhar fazendo isso, Jesus? Aleluia, glória a Deus. Você tem esperança, irmãos, de herdar do que você já é eleito? Você tem essa esperança de herdar para o que você já é eleito? Aleluia. É as moradas celestiais, aleluia. E Jesus Cristo voltou para Pedro: olha, Pedro, eu vou te dizer uma coisa, rapaz, presta atenção, aguça o ouvido que eu vou te dizer, viu, Pedro? O que é, Jesus? Olha, eu te garanto, Pedro, eu te garanto, nesta vida aqui, nesta vida física que você está vivendo aqui, você vai ganhar 100 vezes mais. E não para aí não, viu, Pedrinho? Aleluia. E por fim, a vida eterna, Pedro.
Aleluia. A garantia da vida eterna, Pedro, é me seguir, Pedro. É obedecer a minha palavra, Pedro. É seguir, é levar a cruz todo dia, Pedro. É não voltar as costas, é não desanimar, é prosseguir, Pedro. E se você prosseguir, Pedro, por fim você vai herdar a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome. Quando você lê lá em Salmos 27:13, você vai ver que Jesus Cristo confirma uma promessa que Deus já tinha feito através do profeta Davi, ou do salmista Davi, que diz assim, olha, pereceria sem dúvida, nesta vida aqui, pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Então a promessa de Deus é, 100 vezes nesta vida aqui, é prosperidade, é bênção, é vitória, é livramento, é saúde, é porta aberta. Irmãos, Deus é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que nós pedimos e pensamos, porque Ele é fiel, aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E eu continuo perguntando, irmão, será que vale a pena? E eu pergunto para os irmãos que estão aqui, será que vale a pena? Você já passou, ou você tem passado experiências de que vale a pena, chorando, doenças, enfermidades, adversidades, mas você continua, não, eu sei que tenho crido, Ele é fiel, eu sei que tenho crido, é fiel, vale a pena assim caminhar, aleluia, vale a pena assim prosseguir, aleluia. E irmãos, pensando nessa passagem, nesse detalhe dessa meditação, eu comecei a pensar em alguém muito especial, para mim que está aqui nessa noite, não sei para os irmãos, mas para mim, muito especial. Essa pessoa, há mais ou menos 60 anos, morava nesta rua aqui mesmo. Ela encontrou Jesus Cristo, entregou a sua vida para Jesus Cristo, ela e o marido dela, que já dorme no Senhor. E quando eles aceitaram Jesus Cristo, irmão, o pai dela, lá no norte, mandou um aviso, minha filha virou uma macumbeira, você não é mais minha filha, não te reconheço. E alguns dos tios meus passavam no portão de casa e riscavam a faca que ia matar meu pai a facada, só porque viraram crente há mais de 60 anos atrás. Está ali a dona Maria. Você pode ficar de pé, por gentileza? Alguns irmãos não conhecem a senhora, aleluia. Aqui está a minha mamãe, há um pouco mais de 60 anos, caminhando com Jesus, está passando uma provaçãozinha agora de enfermidade, mas pergunte para ela, vale a pena, dona Maria? Vale a pena, dona Maria? Vale a pena, irmão, vale a pena. Obrigado, não pode sentar, mamãe. Não, vale a pena, irmão, passe o tempo que passar, uma coisa é certa, adversidade, lutas, enfermidade, como ela está passando agora, mas continua. Ela disse para o médico, dona Maria, a senhora está pronta para passar por essa experiência? Olha, meu filho, Deus me trouxe até aqui, então Ele quer fazer mais, Ele tem alguma coisa ainda a fazer na minha vida. Então, irmãos, vale a pena, irmão, vale a pena, seja qual for a circunstância, vale a pena servir Jesus, aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Um pouco mais de 30 anos atrás, se alguém olhasse para Dona Maria, vale a pena investir no teu filho? Os amigos, os vizinhos me desprezavam, não queriam nem que chegasse perto, porque eu fedia, maconheiro, macumbeiro, beberrão, briguento, era essa coisinha feia aqui, aleluia, mas ele é de Jesus. Ele é de Jesus, e ela investiu em mim. Nós estamos aqui para a glória do nome de Jesus Cristo, porque não tem causa perdida para o nosso Deus, irmão. Vale a pena permanecer fiel, vale a pena continuar jovem, vale a pena rejeitar tudo que o mundo oferece, porque vale a pena, irmão. O lucro é 100%, é 100 vezes mais nessa vida, e por fim a vida eterna, aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. A Bíblia, irmãos, ela revela em muitas passagens, ela revela por que vale a pena permanecer fiel. Jesus Cristo, respondendo para Pedro, disse, nessa vida, viu, é 100 vezes mais. E depois, Pedrão, e depois, Pedrinho, pedrinha pequena, a vida eterna, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Em João, no capítulo 14, do versículo 1 ao 4, é muito conhecida essa passagem. Jesus Cristo deixou uma palavra para os seus discípulos através de João. João registrou essa passagem, aleluia, porque os discípulos já tinham conhecimento de que Jesus Cristo ia morrer. Ele veio para isso, mas ele falou assim, olha, não fique triste, não turbe vossos corações não,
Aleluia. Por que Jesus? Ó Jesus, tu está conosco, as bênçãos nos acompanham, os milagres acontecem. Jesus, tu é a nossa segurança, a nossa garantia. Contigo, Jesus, nós estamos seguros, nós não tememos a nada, Jesus, contigo. Aleluia. Mas Jesus Cristo tinha que ir embora. E ele disse assim, olha, não fique triste não, não se perturbe não. Sabe por quê? Aleluia. Creia em Deus. Creia também em mim. Por que, Jesus? Porque lá na casa do meu pai tem muitas moradas. E eu vou lá para preparar lugar para vocês. Continue ouvindo o que eu vou dizer. Preste atenção no que eu estou dizendo. E se eu for e preparar lugar para vocês, eu vou voltar, vou pegar vocês e vou levar vocês comigo para que aonde eu estiver, vós estejais também. Promessa da boca de Jesus Cristo. Aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. E nesse sentido de vida eterna, o Espírito Santo dá uma revelação para Paulo. E diz assim, olha Paulo, lá no capítulo 15, 51 e 52, ele diz assim, olha, eis que eu lhe digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, o som da última trombeta soará, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E tem mais ainda, irmãos, lá no versículo 49 ele diz assim, olha, assim como nós temos hoje a imagem do homem carnal, que sofre, que passa por enfermidade, que passa por dificuldade, nós também, naquele dia, teremos um corpo glorioso, igualzinho do nosso mestre, promessa para a eternidade, aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 e 18, hoje foi comemorado o Dia das Mães, e muitas pessoas tristes, entre uma delas o meu genro, que perdeu a mãe no ano passado, é o primeiro ano que ele passa sem a mãe. Então, né, irmão, vejo a tristeza, muitos alegres, porque tem a sua mãe do lado, que nem eu ainda tenho a minha aqui, quase 92 anos aqui, e muitos têm, e muitos já mães já estão na eternidade. Mas Paulo diz assim, irmãos, não fique triste não, irmão. Não fique arrancando os cabelos apavorados. E agora minha mãe, que saudade da minha mãe. Se ela conheceu o Evangelho, se ela estava dentro da promessa, aleluia, que nós somos eleitos a reinar com Cristo, nós temos essa esperança. Olha, irmãos, não seja ignorante, irmãos. Não fique triste não, irmãos. Não fique preocupado com os que dormem. Por quê, Paulo? Porque a Bíblia diz, se nós cremos que Jesus Cristo morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus Cristo o que com ele dorme. Dizemos mais pela palavra do Senhor, que nós que estamos vivos e ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não produziremos os que dormem, pois dada a ordem com voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória seja dado ao nome de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, e quando nós chegarmos lá no céu, a Bíblia nos mostra que teremos alguma coisa lá. A Bíblia diz, irmãos, que lá, quando estivermos lá no céu, segundo a Bíblia, uma das primeiras coisas, irmãos, que vai acontecer quando nós chegarmos lá, a Bíblia nos mostra, Jesus Cristo disse quando estava aqui, na última ceia que ele celebrou. E diz, irmãos, aleluia, lá em Mateus 26, 29, eis que digo, de agora em diante, não bebereis mais do fruto da videira, até aquele dia em que bebereis o vinho novo com vocês, lá no reino do meu Pai. Glória a Deus. É uma das primeiras coisas que está nos esperando lá na eternidade. 2, estaremos recebendo a recompensa daquilo que fizemos ou realizemos em pró da obra do Senhor. A Bíblia diz que lá nós seremos coroados, condecorados por tudo aquilo que fizemos e prestamos ao Senhor. Em 1 Pedro, no capítulo 1, 3, 5, a Bíblia diz assim: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, maculada ou se perder o valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. No céu, a Bíblia garante que nós vamos receber honras. Que honras são essas? Você vai encontrar o próprio Jesus Cristo dizendo para mim e para você nesta noite: então o rei dirá àqueles que estão à sua direita: venham, 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 bendito de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do tempo. Então, irmão, você já tem, e você é eleito para assumir um reinado. E a Bíblia diz mais ainda, irmãos, por 7 vezes, do capítulo 2 ao capítulo 3 de Apocalipse, você vai encontrar por 7 vezes: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito tem à igreja. Ao vencedor darei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de modo nenhum sofrerá a segunda morte. Seja, pois, fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Que aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome escrito nela, conhecido apenas por aquele que recebe. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e a despedaçará como um vaso de barro. E lhes darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, e o reconhecerei diante do meu Pai e diante dos seus santos anjos. Quando eu leio essa passagem bíblica, eu fico imaginando, irmãos, aleluia, essa coisinha feia, comedor de feijão com farinha de jabá. Você já imaginou isso, irmão? Você já imaginou isso, pastor? O Serginho também. Vocês imaginaram isso, irmão? Glória a Deus. Aqui são até taxados, olha, sem significante, sem valor. Mas a Bíblia diz, irmãos, eu imagino assim, se vai ser assim, não sei, mas eu imagino assim: quando a igreja chegar, aleluia, lá na glória, for condecorada, vestida de roupa branca, aí o filho vai diante: Pai, ô Pai, que é meu filho, se levanta do trono, Pai. Por que, meu filho? Porque a minha noiva está aqui, Pai. Anjos, arcanjos, querubins, serafim, levantem, recebam a minha noiva. Passaram por enfermidade, passaram por lutas, passaram por adversidade, mas venceram e estão aqui e estão diante de Deus, Pai. Estão diante de você. Recebam a minha noiva, que é essa igreja comprada com o sangue do Cordeiro. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Essa é a promessa da eternidade, irmão. Você crê, irmão? Você crê, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Você é eleito? Glória a Deus. Você é eleito? Glória a Deus. Irmão, você sabe, para ser eleito, tem o dia de tomar posse. E esse dia está tão perto. Esse dia está tão perto. Esse dia está tão perto. Oh, glória a Deus. Ontem o pastor disse assim algumas vezes, né? Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor. Por que essa ansiedade, essa pressa? Porque, irmãos, o mundo está tão podre, tão fedido, que eu não vejo a hora de entrar lá e ver o trono da glória, ver o rei, ver o Senhor do Senhor, ver o Senhor dos exércitos. E não vai chegar esse dia, aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. E tem mais ainda, né, irmão? Tem mais algumas promessas aqui para a eternidade. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Venho lá, é breve. Eu venho rápido, eu venho numa hora que ninguém espera. Então toma cuidado e retenha o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Deus. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Esse detalhe aqui, irmãos, como eu gosto às vezes de esmiuçar um pouquinho mais.
Quando Jesus Cristo disse que nunca mais nós sairemos do templo, ou sairemos da presença dele, é mais ou menos assim. A Bíblia diz e nos mostra que quando Jesus Cristo for julgar, nós estaremos do lado dele como, aleluia. Quando ele for para a guerra, nós somos os soldados de guerra dele. Glória a Deus. Quando ele se assentar no seu trono, nós somos os súditos, estaremos à sua direita e à sua esquerda, porque ele diz: aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono, aleluia. Você crê nessa palavra, irmão? Você recebe essa palavra em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A Bíblia nos dá essa garantia, irmãos. Ela promete, e a palavra de Deus é fiel, e ela não muda. E a Bíblia diz mais ainda, irmãos. Se você for lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, do versículo 2 e 3, você vai encontrar a Bíblia dizendo assim: vocês não sabem, glória a Deus, aleluia. Às vezes ficamos tão irritados com coisas tão pequenas, né, irmãos, com coisas tão simples. Mas ele diz assim: olha, vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Você é capaz de absorver o que Paulo está dizendo aqui para nós, irmãos? Ô, irmãos, não fiquem preocupados com coisas banais, com coisas passageiras, não. Vocês foram eleitos para se entrar no trono, e quando acontecer o julgamento, vocês vão sentar com ele, vocês vão julgar o mundo. Glória a Deus. E tem mais ainda, quando você vai no finalzinho do versículo de número 3 desse mesmo capítulo: vocês não sabem que nós havemos julgar até os anjos? É promessa para quem for fiel e que for até o fim, irmão. É promessa para a eternidade. Glória a Deus. Você vai encontrar no Apocalipse capítulo 20, versículo 4, o João escrevendo assim: vi tronos, e os que assentavam, aqueles que haviam ser dada autoridade para julgar. Vimos que dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, eles não tinham adorado a besta e nem a sua imagem, e nem tinham recebido a sua marca, nem tinham recebido sua marca na testa, nem na mão. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Depois vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado no trono branco, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontraram lugar para eles. E vi também mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Quando outro livro foi aberto, o livro da vida, os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago do fogo ardente, e aqueles que não estavam escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo ardente, onde é a segunda morte. Aqueles cujo o nome não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo ardente. Depois que passa esse julgamento, de onde a igreja eleita estará no trono julgando, a Bíblia diz, irmãos, no capítulo 21, versículo 5 a 7, diz: aquele que estava sentado sobre o trono disse: estou fazendo novos céus, novas terras. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse mais: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E aquele que tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da vida. O vencedor herdará todas estas coisas. Eles serão os meus filhos, e eu serei o vosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu volto a perguntar: vale a pena, irmão? Vale a pena, irmã? Glória a Deus.
Glória a Deus. Estamos encerrando, irmãos, essa meditação. Aleluia. Glória a Deus. Nós pensamos, um dia das mães até entrei em contato, depois não tenho contato com o pastor Edinélio, falou, pastor Edmilson, é dia das mães, será que o pastor Edinélio não esqueceu que pode ter um trabalho especial diferente? Não, José Cláudio, nós fazemos uma pequena parte, mas a palavra mantém-se normal, a mensagem normal, e nós ficamos preocupados com isso. Então, irmãos, quando nós meditamos nessas passagens bíblicas, nós começamos a chorar no nosso coração e a pensar, irmãos, quando nós olhamos para a igreja hoje, quando olhamos para a igreja hoje, a nossa igreja hoje, vem no nosso coração e o Espírito Santo de Deus começar a perguntar ao meu coração: que cristianismo estamos praticando? Qual é a nossa real identificação? Quem é o nosso verdadeiro espelho? A quem imitamos? A quem seguimos? A quem obedecemos? Aleluia. Glória a Deus. Meu coração começou a chorar quando isso começou a vir ao meu coração, e eu comecei a chorar. E comecei a chorar, irmãos, mas a palavra de Deus nos diz, quando nós falamos sobre tomar a sua cruz, nós não podemos ter, irmãos, ligação em nada que nos prenda com o sistema em que estamos vivendo. Os irmãos lembram, irmãos, que quando Deus mandou a destruição sobre a terra pela água do dilúvio, o que estava acontecendo com a sociedade daqueles dias? Aleluia. Era decadente, insuportável, cheirava mal aos olhos de Deus. E se nós olharmos hoje para a sociedade em que estamos vivendo, onde até leis hoje estão sendo editadas para ir totalmente contra a Constituição de Deus, contra a palavra de Deus. Então você começa a olhar, eu não sei se você consegue observar isso, diante dessa palavra, você começa a cheirar. Se olha, irmão, se para nós está ficando insuportável, imagine diante dos olhos de Deus. Vale a pena, irmão? Vale a pena, irmãos. A Bíblia diz que ele virá numa hora em que ninguém espera. Se nós dermos a corrida, meu horário já está quase estourando. Se nós dermos uma corrida bem rápida, lá nos heróis, na galeria dos heróis da fé, comece a olhar o exemplo que eles nos mostram nos seus dias para os dias que estamos vivendo hoje. E realmente estamos olhando para o autor e consumador da nossa fé. Realmente estamos valorizando o preço que ele pagou lá na cruz do Calvário. Aleluia. Glória a Deus. Interessante que nós olhamos lá para a cruz, quando Jesus Cristo pede para que o Pai faça a vontade dele e não a de Cristo. Irmãos, lembram que ele foi cuspido, esbofeteado, chicoteado, rasgaram a sua cabeça com uma cruz de espinho, dilaceraram o seu corpo com chicotes, fizeram-no carregar uma cruz. Aleluia. E os irmãos sabem da história, que por falta de força e condições físicas, ele não suportou e caiu com o peso da cruz. É esse preço que eu e você custa para ele, irmão. Aleluia. Mas ele, irmãos, não recuou. Ele não recuou e não virou as costas para mim e para você, pois a Bíblia diz, aleluia, glória a Deus, que nessa situação, nessa condição, todo deformado, aleluia, as suas forças já tinham ido embora, o seu sangue já estava no fim, já eram as últimas gotas de sangue, e quando ele é pendurado, aleluia, ele olha para a multidão, ele olhou para mim e olhou para você também, disse: Pai, perdoa, Pai, perdoa, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, estou aqui para isso, Pai, para que eles tenham garantia de vida eterna. É esse preço, Pai, que eu estou pagando. É por isso que a igreja Graça Plena está aqui nessa noite e pode dizer, de batendo no peito: vale a pena ser fiel, vale a pena permanecer, vale a pena ir até o fim, em nome de Jesus.